Olá, seja muito bem-vindo ao Talcast, um podcast que tem educação e inovação em foco. Eu sou Lucinéia Wozniak e sou a pedagoga da Tal. Hoje vamos conversar sobre como um ambiente educacional estruturado, com foco em disciplina e formação de caráter, também pode incorporar inovação e tecnologia no processo de ensino. E nosso convidado é o Major Antônio Beda da Rocha, comandante e diretor do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, da unidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Major, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Obrigado, Lu. Tudo bem? Meu nome é Antônio Benda da Rocha, né? Como você disse, sou policial militar aqui em Santa Catarina. Na verdade, sou major e diretor lá em Jaraguá do Sul. E sou diretor do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, uma das 7 unidades, né, de nossos colégios policiais militares que estão espalhados aí pelo estado de Santa Catarina. E já estamos lá já praticamente 3 anos, né, fazendo atividades lá de polícia, atividades de pedagógicas, de proposta pedagógica de colégio policial militar, e sempre, né, com um pezinho buscando lá colocar um pouquinho de um quezinho de inovação, de tecnologia, para que os nossos alunos consigam entender essa complexidade do mundo tecnológico aí. Ah, legal. Então, Major, fala um pouquinho então sobre essa proposta educacional da instituição. Isso, então, o que é a proposta pedagógica dos colégios policiais militares? Hoje, coincidentemente, nós estávamos na Academia de Polícia Militar da Trindade, que fica aqui em Florianópolis, e todos os 7 diretores estavam aqui. Hoje nós comemoramos aqui com o Colégio de Florianópolis 42 anos de Colégio Policial Militar. Os colégios policiais militares, eles têm uma proposta pedagógica que eles visam fomentar todos os valores, todas as questões disciplinares, toda a cultura, todo aquele respeito cívico, né, dentro de um ambiente escolar tradicional. Então, tudo aquilo que tem no ambiente escolar tradicional, a gente agrega junto com isso mais desses valores policiais militares, de tal sorte que estes alunos, especialmente do ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e também do ensino médio, que é do 1º ao 3º, eles saiam ao final do ensino médio efetivamente capacitados a enfrentar tudo aquilo que o mundo, né, os coloca aí como enfrentamento para que eles consigam, né, vencer, especialmente nas questões aí de vestibulares e nas questões também das próprias demandas empresariais, né, que hoje nós queremos quem? Queremos pessoas hoje de caráter, queremos pessoas hoje de entrega, queremos pessoas hoje que consigam entender essas complexidades do mundo, né? Especialmente andando lado a lado com aquilo que tem de inovação no mundo, né? E não se pode falar de inovação se você não agregar a esta palavra inovação questões tecnológicas, né? Então, não é muito simples você andar ao lado desse desenvolvimento, dessa desenvoltura, né? É preciso acompanhar. Então, falando um pouquinho então de disciplina e formação de caráter, como os valores de disciplina, organização e responsabilidade fazem parte da formação dos alunos no colégio militar? Isso. Então, o aluno, Lu, ele chega lá sempre com o 6º ano, né? O 6º ano, em média, a faixa etária ali está em 11, 12 anos. São crianças que praticamente numa transição de pré-adolescência para adolescência e, além de tudo, eles vêm de um formato, de um ambiente escolar que me parece, né, com todo o respeito, ele meio que não tem muito a cultura da disciplina, né? Não tem muita a cultura da organização, né? Sem contar que dessa transição do 5º ano para o 6º ano, naturalmente o aluno já sai de um cenário escolar e entra em outro cenário que ele já vai pegar, por exemplo, 12 professores diferentes, né? E além de tudo isso, dentro do colégio policial militar, ele recebe toda uma carga de informações, de relações voltadas às questões disciplinares que obriga ele a estar dentro de um parâmetro, dentro de um padrão, né? Aliás, a nossa própria proposta pedagógica, ela é assim muito consciente de que, sem que você tenha uma cultura, sem que você tenha um cultivo aos seus valores, sem que você tenha uma organização, sem que você tenha coisas simples do tipo o próprio uniforme, você não tem desempenho escolar. Então, nós somos muito fãs desse processo, né, educacional, de que se você realmente está lá devidamente vestido, está lá devidamente cumprindo os horários, está lá colocando a figura central de todo este processo, que é o professor,
né? É ele que é o link de fazer o conhecimento chegar até o aluno. Então, o professor, ele é um ser extremamente responsável e respeitável dentro do ambiente escolar, né, da proposta pedagógica de um colégio policial militar. Tanto é verdade que, por exemplo, os alunos, além de eles estarem com toda essa indumentária, toda essa vestimenta, eles têm que prestar continência para esse professor, eles têm que se levantar quando esse professor chega, eles têm que se levantar quando esse professor sai, eles se reportam a esse professor, parece até, né, um pouco hilário falar isso, mas eles chamam esse professor de senhor e de senhora, né? Então, esse respeito, sem que você tenha todo esse caráter, né, de questões de vestimenta e também todo esse caráter de questões de postura, né, você não, me parece que tem uma certa dificuldade para você atingir objetivos de desempenho escolar. E quando nós colocamos tudo isso um ao lado do outro, questões, né, de organização, questões, né, de padronizações e também de postura, você consegue visualizar, assim, alguns desempenhos bastante, assim, excepcionais. Tanto é verdade que no estado de Santa Catarina, para efeitos de desempenho do Enem, do último ano de 2025, porque a nossa escola, em que pese seja uma escola policial militar, ela é uma escola pública, né? Uhum. E esta escola, então, do Enem, aí, os 5 melhores desempenhos das escolas públicas, 4 pertencem aos colégios policiais militares espalhados pelo estado. Então, quer dizer que parece que nós estamos no caminho certo, né? Ai, com certeza, né? E assim, ó, e é bem concorrido, né, Major, para Sim, entrar. sim, a concorrência ela é, porque a gente brinca muito, né, em que pese o tom aqui seja de brincadeira, né, mas esses nossos colégios, tendo essa matiz assim, digamos, de colégio público, ele concorre perfeitamente ao soltarmos lá no final do terceiro ano do ensino médio nossos alunos, de igual para igual como qualquer outro colégio particular. Então a concorrência ela é muito grande. Um ou outro aluno não se adapta ao sistema porque as questões disciplinares elas demandam um pouco de entrega, né? Você tem que ter um certo esforço, né? E às vezes a questão de estrutural da própria família também ela não é muito afeta a essas questões, então há uma incompatibilidade nisso, né? Mas a grande maioria das famílias querem que o seu filho, né, ou seus filhos sejam de fato pessoas ao chegarem lá na maioridade com 18 anos, né, capacitados a concorrer com qualquer questão aí de exigências escolares em termos de vestibulares e até efetivamente, né, se eu brinco com nossos alunos, se vocês estiverem postulando um emprego lá ao final do terceiro ano do ensino médio, chegarem numa empresa e tiverem 10 pessoas lá e vocês são uma dessas 10 pessoas e as outras 9 eventualmente não sejam de colégios militares, e vocês sendo de um colégio militar, com certeza o teu currículo tem ali já uma estrelinha que brilha um pouquinho maior. Podem acreditar nisso. Com certeza, até porque é sorteio para entrar. E é Isto, muito justo, porque daí as pessoas estão ali, vai ser sorteado, é uma questão de sorte, digamos. isto. E a E, sorte sempre acompanha quem merece, né? exato. E assim, até acompanhei os vídeos ali no Instagram de vocês, que é bem movimentado, né? O Instagram. Bastante, bastante. E aí dá para ver assim as crianças chorando de alegria ao saber. Isto. E também acompanhei algumas famílias que não conseguiram e choraram também por esse Uhum. mesmo motivo de não conseguir entrar. Então a gente percebe que com certeza é um ambiente educacional Perfeito. Eles fantástico. transformam assim aquela conquista como se fosse assim a realização de um sonho de conseguir estar num ambiente Sim, escolar que é dado como, né, nós temos uma responsabilidade grande, né, que é de pegar esse ambiente escolar, né, e como se fosse uma produção em série, produzir alunos com alto desempenho. Né, é, sermos inclusivos, obviamente, né, sim. entendermos que as pessoas aprendem de formas diferentes, que os alunos que estão vamos colocar em crescimento, né, eles têm suas fases ali naturais, biológicas e de aprendizagem, está tudo certo, mas nós temos o compromisso e a responsabilidade de soltarmos lá ao final do terceiro ano do ensino médio pessoas altamente gabaritadas, né, e muitos pais colocam esse sonho nas nossas mãos e nós, né, nós estamos em que pese Jaraguá do Sul só está com 2 sextos anos, 2 sétimos e 2 oitavos anos, com praticamente 210 alunos, mas já temos outras unidades que já têm todo o ensino médio completo e estão conseguindo esse objetivo. Então, isso para nós é um orgulho muito grande, né? Uhum. Ah, com certeza. Eu que já tive, né, a oportunidade de ficar um tempo lá dentro, conversando, não trabalhando, já consigo perceber esse ambiente todo com respeito,
E como eu já trabalhei em escolas do estado, então eu consigo ver essa diferença, né? Tem um Então, parâmetro, né? muito, É. é bem grande. Então, Major, o colégio, ele incentiva os alunos a participarem da organização e conservação do ambiente escolar. Como essa prática contribui para a formação deles, como cidadão? Isso. A gente fala muito com os nossos próprios alunos e pais, por ocasião até das primeiras reuniões de sensibilização ali, e a gente cita muito este exemplo clássico do Japão, né? Em que o aluno ele tem que entender que aquele ambiente que ele suja é o ambiente que ele também deve limpar, né? Que o ambiente que ele usa é um ambiente que, se estiver em uma condição, é porque alguém deixou naquela condição. Então, ele tem a obrigação de manter aquilo ali, né? Me parece que é um pouco surreal fazer com que um aluno em qualquer outra escola tenha que limpar o próprio banheiro e a sala de aula, né? Ademais, o aluno parece que ele acha que aquilo ali é um ambiente que ele pode fazer o que ele bem quiser. E para nós lá, a mentalidade ela é inversa. A mentalidade nossa, inclusive os alunos dos sextos, dos sétimos e dos oitavos e dos demais colégios, desde o sexto até o terceiro ano do ensino médio, eles têm a obrigação, é feita uma escala e cada dia esses alunos são obrigados a não só limpar, por exemplo, todo o chão da sala, juntando todos os papéis que eventualmente eles tenham jogado naquele chão, como também deixar efetivamente todas as carteiras alinhadas, quadros eventualmente limpos e também com luvas, toda a questão higiênica, naturalmente, vão juntar sim o papel higiênico que eles usaram lá no intervalo ou em qualquer outro momento. O banheiro também vai ser deixado limpo. Então, você fazer com que essa pessoa entenda que aquele espaço lhe pertence é gerar aquela palavrinha chamada de pertencimento e ele conseguir entender que aquilo ali é dele. Aquilo ali é nosso e só vai estar bem organizado, bem limpo, se ele também envidar algum esforço ali. Que é muito simples para um aluno achar que o banheiro vai estar limpo para ele porque alguém limpou, né? Que a sala de aula parece que cai do céu organizadinha e limpinha. E a gente fica extremamente preocupado ao observar algumas coisas do tipo carteiras pintadas, Riscadas, sujeiras no chão. chicletes embaixo. O aluno achar que pode, eu não sei, não desce no nosso modelo mental essa possibilidade, né, para com as questões do colégio militar. O ambiente escolar é um ambiente que todos têm que cuidar, sim, e vão cuidar. Esta é até uma obrigação, pelo menos aqui até agora ninguém se contrariou em fazer isso. Eu acho que se eventualmente quiser ser contrariado, eu acho que tem que procurar outro lugar, não é É um lá outro ambiente. o ambiente escolar para ele estudar, né? É isso mesmo. E na sua visão, qual o impacto dessa cultura de responsabilidade e comportamento no desempenho dos estudantes? Quando você gera esse nível de responsabilidade para o aluno, você está impulsionando ele a uma palavrinha que ela é muito cara, custa muito cara para os militares, para a nossa proposta pedagógica, né? Que é a disciplina. Aliás, nós sabemos, não que sejamos assim um oceano de exemplo, em hipótese alguma, mas nós sabemos que onde não consta a disciplina, você não obtém excelentes resultados. Né? A gente brinca com os nossos alunos, se você não tem disciplina nem para se alimentar, né, você já tem um problema. Imagine se você almeja, né, algum sonho, algum objetivo, seja ele qual for. Agora, se você colocar nesse teu sonho, né, a disciplina, né, se você planejar, programar, tiver uma entrega, tiver uma responsabilidade para com isso daí, com certeza os resultados positivos virão. Então, esse dia a dia nosso impulsionando os alunos a esse nível de responsabilidade, eleva eles a um patamar de disciplina que custa muito caro e que, com certeza, um adulto que consegue compreender o que é disciplina, né, para questões simples, às vezes familiares ou até nos seus objetivos profissionais, com certeza ele será muito bem sucedido, né? Até porque eu vi uns vídeos que eles estão até engraxando os sapatos. Então, isso não é comum. Eu nunca vi em outra escola. Então, achei muito importante que eles entendam que o uniforme faz parte, que deixar o sapato limpo também faz Isso. parte. Então, tem muitos ensinamentos nesse tipo de atividade. Que parece que são tão básicos, né? Mas outrora nós vimos alguns lugares com excelência na educação escolar que já faziam isso. Nós temos, é só a gente abrir a internet. Hoje a informação e o conhecimento está para o mundo, né? É só a gente abrir a internet. A gente vê vários países com índices absurdos de qualidade em termos de, né, de educação escolar. E a gente vê que isso daí é praticado em todos os lugares, né? E os nossos alunos, sim, eles têm a obrigação de manter aquele sapato brilhando, né? Todos os sapatos são iguais, não tem distinção. Não é, de repente, se eu pertenço a uma classe A, B, C ou D.
todos têm que estar com o mesmo sapato, com o mesmo fardamento, com o mesmo uniforme. Os meninos com o cabelo cortado, devidamente cortado, dentro de uma parametrização militar. As meninas, a depender do dia, mas pelo menos elas estão com o cabelo amarrado ou estilo coque, né? Algumas formaturas que são algo mais requintados, assim, todas elas vêm com estilo coque. A criança é criança, adolescente é adolescente e adulto é adulto. Para nós, isso parece que é muito, muito tranquilo para nós. Meninas até o 9º ano não usam batom, não usam maquiagem, não usam unhas pintadas. Tem um nível lá Até de o 9º. aceitação. Né? Brincos são todos discretos, né? Então todos esses adornos que deixam a mulher bonita, elas podem usar, mas quando efetivamente estiverem numa fase, né, não de criança, digamos assim. Porque o foco é outro, né? E isso o foco ali é a educação, né? O foco ali é a educação escolar. Que legal. Então, Major, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia na educação. O senhor costuma dizer que é um grande admirador da tecnologia e da inovação. Como enxerga o papel da tecnologia no processo de ensino dentro do Colégio de Formação Militar? Hoje você não consegue, né, estar, acho que nenhum ambiente do universo sem você efetivamente estar agregado a uma questão tecnológica, né? Eu digo que você não dá um passo sequer sem que você esteja, né, caminhando junto com a tecnologia. E se você, estando caminhando, você já tem um sem número de desafios, imagine se você ficar alheio a ela. Então você obrigatoriamente tem que estar ao lado. E a escola não é diferente, né? Especialmente nós que primamos aí por desempenho, primamos por organização, primamos por atualização, que é tão difícil, né? A gente envida um sem número de esforços para ser atualizado. E quando está atualizado já está obsoleto no outro dia. Mas está tudo certo e faz parte do processo, né? Tecnologia e informação é isso aí mesmo. E a inovação, ela vem sempre a te lembrar que você tem que estar nessa corrida constante, né? E a gente brinca muito que o computador tem que estar dentro da sala de aula, a lousa digital tem que estar dentro da sala de aula, os alunos eles têm que compreender ali que tem um sem número de formas de ele aprender, desde a própria fala com o professor, desde a própria fala com o seu amiguinho ali, mas também desde ele mergulhar naquele mundo digital que está à sua frente, para ele conseguir compreender todas essas nuances aí que podem levar ele, né, a um universo bem rico e fértil para o aprendizado dele. E assim, falando um pouquinho, então, como a tecnologia ela pode ajudar a tornar as aulas mais dinâmicas sem perder esses princípios? Então, a tecnologia você tem que entender que você pode pegar tudo aquilo que outrora era feito no método tradicional e gerar uma robustez àquela informação. E o universo tecnológico para com a educação escolar parece que veio a trazer isso, né? Se em tempos outros eu explicava, por exemplo, o sistema solar de uma forma talvez impressa ao aluno, hoje eu consigo quase que colocar o aluno dentro desse universo, desse sistema escolar, né, por meio dessa questão tecnológica, né, por meio de sistemas, de plataformas de ensino, de mecanismos digitais e de inovação que, né, o aluno pega lá uma caneta e consegue andar de um planeta ao outro. Né? E imagine, então, se antes você pegava e talvez folhava um livro para observar essa informação, hoje você tem ela à sua disposição e você quase que faz parte desse próprio ambiente, né, que você estava antes estudando. E isso com certeza enriquece o conhecimento, a sabedoria. Isso transforma aquela pessoa, né? Se antes você tinha talvez ali, né, um quesinho de aprendizagem, hoje você tem uma aprendizagem muito robusta, não tenho dúvida disso, né? E os alunos, com certeza, eles gostam muito, né? E a gente vê excelentes resultados na matemática, vemos na geografia, vemos na história, na própria língua portuguesa. Então, tem, assim, eu acho que quase não tem nenhum componente curricular que não comporte hoje, né, essa situação. Até essa próxima pergunta eu ia falar sobre a reação dos alunos quando eles estão diante dessa tecnologia ou conseguem aprender com site 3D, igual o senhor mencionou, né, do sistema solar. Qual que é a reação desses alunos? Sim, é um algo assim de alegria para eles, porque eles veem com certeza, muitos deles têm até, talvez, né, possivelmente até digamos assim, um, um excelente computador em casa, um excelente software em casa, eventualmente. Sim. Então, assim, mas será que eles têm um professor e todo um ambiente escolar com toda aquela química de aprendizagem em que
várias relações estão voltadas àquele processo de aprendizagem, acho que isso enriquece muito. E daí, então, ele é colocado dentro deste ambiente, com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento, né, adicionado pelo próprio professor e pelos seus outros alunos também. E isso daí meio que gera, assim, digamos assim, essa química de alegria, de felicidade para os alunos para estarem sempre, né, buscando dentro da tecnologia esse conhecimento. E aproxima, porque hoje eles todos têm, né, celular em casa. Então, quando ele começa a ter acesso à lousa e o professor trabalha, aí ele desperta um pouco o interesse em Sim, relação, né? sim, sim, com certeza. O próprio aluno, me parece que hoje ele também já tem esse nível de maturidade de que ele não tem outra saída, ele vai ter que Sim. se aliar à tecnologia e inovação para ele conseguir vencer os É, desafios da vida. então, Major, ano passado estive, né, no colégio fazendo uma formação pedagógica com os professores. E como que foi essa experiência ali? Como que foi a visão depois de ter passado por essa formação? Então, os nossos docentes lá, alguns até não tiveram, né, inicialmente essa formação. Eu penso que ela é extremamente salutar, é de uma importância assim incrível, sem contar que também, né, naturalmente, haja necessidade até de uma espécie de atualização continuada, né? Porque por mais que ele seja de repente um autodidata, digamos assim, um professor lá mais afeto às questões tecnológicas, sempre tem uma ou outra questão que eventualmente fica para trás, né? Até de aproveitamento do próprio sistema, né? E quando por ocasião desta ida de vocês lá, foi excepcional para nós, porque nós conseguimos alinhar algumas coisas que estavam pendentes, digamos assim. E Uhum. desde então a coisa evoluiu bastante, embora tenhamos ainda muitos desafios para vencer, né? Às vezes acontece da rotatividade dos professores, né? Não sei como que é na instituição, que sempre tem pessoas novas Sim, sim, entrando a e às vezes rotatividade não é grande. conhece, né? Mas deixa eu perguntar, você acha que esse formato de fazer uma formação mais prática, distribuindo os professores nas salas, trabalhando com a lousa, mão na massa que a gente fala, acha que isso contribui de forma significativa para o Ah, aprendizado? com certeza, né? E ela ficou assim algo bem bastante agradável porque houve uma parte introdutória primeira, né, e depois Aham. uma parte prática, né? E realmente é isso que o professor vai fazer, a parte prática, né? Só que ele só consegue fazer com efetividade essa questão da parte prática se ele tiver essa parte preambular teórica para ele compreender o que que é de fato uma lousa, o que que é esse mundo tecnológico à disposição dele, né? Uhum, até porque, assim, nesse momento a gente sempre distribui os desafios e depois ele vai socializar com os colegas, então isso é muito importante, porque, querendo ou não, às vezes o professor ele precisa desse conhecimento prévio para poder trabalhar com a lousa, Sim, né? sim, com Então, por certeza. isso que é tão importante essa prática, né, Major? Então, deixa eu perguntar aqui para você também, a gente já vai caminhando ali para a nossa parte final. Mas deixa eu te perguntar, que mensagem que o senhor deixaria para os professores que ainda têm medo de utilizar a lousa, que não conhecem, ou que de repente poderia falar para que eles pudessem utilizar a lousa? Eu digo assim, não se admite mais que eventualmente alguém procure, né, estar dentro do universo da docência afastado da tecnologia, né? Você é um profissional obsoleto se você assim pensar, né? Não existe mais o quadro negro lá com o giz, não existe mais o quadro branco com o canetão. Eu estou incerto a um universo, a uma sociedade que tem esse cenário. E se eu quiser estar caminhando, né, estar aí competindo com o mercado sobre várias relações, né, competindo com o mercado, que eu digo até eventualmente se eu estou, formando este aluno a contento, né, eu tenho que estar aliado à tecnologia, né, e a lousa, ela é um detalhezinho sobre essa questão de atualização. O professor não se concebe mais existir um docente sem ele efetivamente saber o que é ela e quais são todos, né, os seus benefícios e aquilo que possa te auxiliar a dar uma boa aula, digamos assim, né? Uhum. Porque se ele tem um domínio assim completo ali da lousa, ele consegue transformar a aula dele, né? Sim, com certeza, ele consegue dar aquela aula assim que o aluno vai levar talvez pro resto da vida, por que não, né? Vai, tu lembra, Major, de algum exemplo assim, de algum professor que tenha utilizado, de algum projeto que você disse, ai, poxa, que bacana. O que eu vejo bastante assim, porque me parece que nós temos duas pedras bem delicadas nos nossos sapatos, né? Eu acho que todos os colégios têm. É língua portuguesa e matemática, né?
E esses dois professores estão bem afetos. Todos os dias, praticamente, eles estão trabalhando com os alunos com a matemática e a língua portuguesa, né? Então, a gente vê, assim, um certo desempenho dos alunos quando efetivamente eles estão sendo aliados a essas questões dessa tecnologia da lousa digital, né? Isso está melhorando bastante o desempenho. Talvez porque o aluno, ele vem de um método, de um modelo que, né, em outrora era as equações matemáticas, por exemplo, eram colocadas num quadro, né? Agora não, agora ele está visualizando aquilo de uma maneira diferente, então está ficando mais versátil para ele aprender isso, né? Ai, que bacana, porque daí fica um conhecimento, um aprendizado mais significativo. Com certeza. Então, Major, quero agradecer então a tua participação. Muito obrigada por você ter, né, vindo aqui falar conosco. E de repente a gente marca aí uma próxima oportunidade, uma outra formação com os professores lá do teu colégio. Não sei, fica aberto para tu falar alguma coisa? Ah, claro, com certeza. A gente que agradece a disponibilidade, as aberturas da porta aqui da empresa Tal, né? E a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a rede de colégios policiais militares, o nosso Colégio Policial Militar Feliciano Luiz Pires, Unidade de Jaraguá do Sul, né? Só tenho a agradecer, especialmente você e a empresa, que acreditam que é possível fazer educação, né? Fazer educação de verdade, fazer educação escolar responsável, né? Colocam, né, essa coisa maravilhosa chamada de tecnologia à disposição dessa meta tão, né, instigante que é você formar pessoas, né? Fazer pessoas, né, novas e com capacidade, né, e condições de vencer todos esses desafios do mundo, né? E nós, como Colégio Policial Militar, né, aliados a esse pensamento que acreditamos que tudo tem três coisas no mundo que precisam sempre serem dadas atenção, né? Que é a educação, a saúde e a segurança. Mas eu digo que a cereja do bolo que mais brilha é a educação, né? É a educação. Se alguma sociedade um dia conseguir compreender e investir de fato na educação escolar, eu não tenho dúvidas que ela vai ser melhor, né? Só que tem que investir, tem que botar a mão na massa, né? E estar sempre aí ao lado da inovação, da tecnologia, buscando isso daí, é um desafio maravilhoso. E com certeza vamos conseguir, hein? Vamos. E parabéns, né, pelo seu trabalho, parabéns pela Obrigado, obrigado, didática lá obrigado. dos professores, são sensacionais. Obrigado. E as portas estão sempre abertas, podem chegar lá. Ah, com certeza. Muito obrigada. Tá bom. Tchau, E tchau. muito obrigada a vocês que participaram até esse momento. Até o próximo Talcast. Tchau.